Hoje repercutiu muito a notícia de que o Corinthians apresentou o segundo fiador ao Flamengo para concretizar a compra do Hugo Souza, goleiro do Flamengo, emprestado ao Corinthians, para que pudesse concretizar a compra de forma parcelada. Só que o Flamengo não teria aceito esse segundo fiador. E, em acordo com o que foi divulgado pela mídia, é que o Flamengo, na primeira recusa, quando o Corinthians apresentou a Brax, e o Flamengo teria recusado porque essa não teria pago o atraso do Mateuzinho pelo Corinthians, lateral direito que o Flamengo vendeu ao Corinthians. E nessa primeira recusa o Flamengo teria dito que só aceitaria um fiador que fosse uma instituição bancária de grande porte. E o Corinthians apresentou como segundo fiador um banco, não vou dizer o nome aqui, por uma questão de delicadeza. Esse banco não é um banco conhecido no mercado, famoso, e o Flamengo, com receio de levar calote, obviamente o Corinthians não paga ninguém, teria recusado. Só que essa notícia de que o Flamengo tem um contrato onde ele pode rejeitar qualquer fiador apresentado ao Corinthians, o que obriga o Corinthians, no caso do Flamengo, a rejeitar, o Corinthians pagar à vista pelo Hugo Souza, essa notícia, por um bom tempo, ela foi rejeitada pela mídia de São Paulo, dizendo que o contrato dava o direito ao Corinthians de pagar parcelado, independente do Flamengo aceitar ou não o fiador. E agora está vindo à tona que a imprensa de São Paulo criou uma narrativa errada ou passou uma informação errada, o que é muito pior para quem se diz jornalista conceituado, de carreira, como alguns profissionais disseram, no caso, que o Corinthians estava resguardado, né? Agora vão dizer que as informações não bateram, que o problema é da fonte, que isso, aquilo, outro, quando na verdade, como sempre vem dizendo, era uma narrativa contada que se mostra falsa, se mostra realmente algo, um discurso clubista. E na prática, o Flamengo está com todo o direito de só vender o jogador parcelado se ele aceitar as garantias, porque o Corinthians é um mau pagador, essa é a verdade. E é sobre isso, a questão do Hugo Souza com o Flamengo e essa hipocrisia por parte da mídia, contando uma narrativa que não é verdadeira, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É importante aqui para o crescimento a sua inscrição, deixar o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você não concorda com o que foi abordado, deixe seu comentário. Se você concorda também, comente. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. Seguindo, voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o Hugo Souza foi essa relação Corinthians e Flamengo, e o Corinthians fez uma nova proposta com um novo fiador para parcelar a compra do Hugo Souza, que foi prontamente rejeitada, porque esse segundo fiador é um banco que não é, vamos dizer assim, não sei se muito bem conceituado, mas não é conhecido, né? E o Flamengo, quando rejeitou o primeiro fiador, que foi a Brax, enviou uma carta ao Corinthians dizendo que só aceitaria um fiador que fosse uma instituição bancária de grande porte, tipo um Bradesco, um Itaú, um Santander ou algo do tipo. E não foi o que propriamente aconteceu, né? E aí se cria toda uma narrativa, e é sobre isso que eu quero focar, que o Flamengo está fazendo joguinho, que o Flamengo não quer aceitar. Primeiro se contava uma narrativa de que esse discurso de que tinha um contrato, o Flamengo estava protegido, que foi divulgado por parte da imprensa que cobre o Flamengo, a imprensa que cobre o Corinthians rejeitou, dizendo que o Corinthians estava protegido pelo contrato, que ele poderia comprar parcelado, independente se o Flamengo aceitasse ou não. E aí quando você tem uma divisão onde um lado diz uma coisa e o outro lado diz outra, o que você faz para tentar direcionar algum discurso a respeito? Você vai verificar qual dos dois lados mente mais, né? Ou mentem.
né? E você vai ver que do lado do Corinthians é um clube que é mal pagador, é um clube que fala uma coisa no dia é outra coisa, pelo menos essa diretoria. O Corinthians como instituição é gigantesco, mas essa diretoria vem dando prova disso, né? A diretoria atual do Corinthians. Então tá muito claro que ali não dá para validar o que se falava lá. Por outro lado, o Flamengo, a diretoria pode ter todos os defeitos no mundo, principalmente questão de gestão esportiva, mas na parte administrativa, financeira e jurídica, o Flamengo sempre foi um clube muito zeloso e vem se caracterizando por isso nos últimos anos. Então, dava para perceber que era muito provável que o lado que estava contando a verdade era o lado do Flamengo. Tudo bem você não tomar lado, ok, mas tomar um lado muito direcionado, como foi feito pela imprensa de São Paulo em relação a essa narrativa do Corinthians, não fazia sentido. E ela se prova agora que é uma narrativa mentirosa, uma narrativa que era clubista por parte da imprensa de São Paulo, dizendo que o Corinthians tinha razão nessa discussão Hugo Souza-Flamengo. O ponto é que está claro agora que vai ter que pagar à vista caso não apresente um fiador minimamente conceituado. E eu acho particularmente difícil ter algum fiador minimamente conceituado que vai apoiar o Corinthians nessa empreitada. Não à toa o Flamengo está pedindo. Porque, veja bem, qual fiador minimamente conceituado vai apoiar um clube que está todos os dias em páginas policiais ou em páginas de crimes financeiros, dando calote, não pagando seus credores, todo dia uma ação bloqueando a conta do Corinthians, transferbando da FIFA porque não paga os jogadores, ou não paga a contratação dos jogadores, dando calote nos clubes dos quais contratam os jogadores, ou seja, é um clube que dá calote todo mundo, então é transferban, é ação de bloqueio na justiça. Que instituição minimamente conceituada, sério, vai ser fiadora desse clube? Eu acho pouco provável. E claro, o Flamengo, que já levou o calote do Mateuzinho, está todo o direito de se resguardar. E aí vem esse discurso, essa narrativa, na minha opinião, cretina, de certo ponto, da imprensa de São Paulo dizendo que o Flamengo está fazendo isso porque está com invejinha, porque vendeu jogador muito barato para o Corinthians, ciúminho, está com dor de cotovelo. Poxa, dor de cotovelo. O Flamengo está sendo rigorosamente profissional. Ele já levou calote no jogador que ele vendeu. Até agora o Corinthians não pagou as parcelas do Mateuzinho. E você acha que o clube, sabendo disso, que pessoa em juízo vai, já recebendo um calote, vai vender para a mesma pessoa da mesma maneira sem se resguardar? Isso não existe. Então, essa narrativa de boa parte da imprensa, jornalistas conceituados, de que o Flamengo está fazendo todo esse drama, né? Toda essa dificuldade, colocando essa dificuldade por uma questão de dor de cotovelo, sendo que esses mesmos jornalistas diziam antes que o Corinthians tinha todo o direito de contratar parcelado, mesmo sem aprovação do fiador pelo Flamengo, o que agora se prova equivocado. Agora o discurso é que é dor de cotovelo. Discurso claramente clubista, totalmente parcial e sem credibilidade alguma. O que o Flamengo está fazendo é o que qualquer um faria, se resguardando para não pegar mais um calote. Ou o Flamengo agora é obrigado a aceitar o pagamento de uma instituição que nesse momento não paga nenhum dos seus credores, ou seja, praticamente é um calote certo. Não tem essa questão de dor de cotovelo, tem o Flamengo se resguardando de que vai receber. Porque o Flamengo, por ser um clube sério, que mantém as suas finanças controladas e as suas contas em dia, paga seus compromissos de forma pontual ali, na data que vence, na data que é pagar, honra com todos os seus credores, com todos os seus compromissos. É claro que da mesma maneira ele precisa que os compromissos combinados com ele, sejam arcados também. E ele está se resguardando. Não existe essa questão, essa narrativa da imprensa corintiana de que o Flamengo está com dor de cotovelo. Isso é mais um discurso clubista que explica muito o motivo pelo qual o Corinthians está onde está hoje. Porque há anos você tem uma imprensa que não noticia o que de fato é verdade, e sim o que de fato é conveniente para quem gera mais clique, e cada vez mais os dirigentes de um clube, uma instituição grande, vão apequenando o clube porque vão criando uma série de desmandos e que não são minimamente fiscalizadas
e nem cobradas por parte da imprensa, porque essa imprensa de São Paulo só está preocupada em criar narrativas pró-corintianas para gerar clique e coisas desse tipo, nesse sentido. E o Flamengo, obviamente, está preocupado em resguardar o seu, fazer a coisa correta e receber por Hugo Souza como receber pelo Hugo Souza o que não recebeu com o Mateuzinho. Bom, mas eu sei que esse é um tema polêmico, envolve as duas maiores torcidas do Brasil, então gera muito debate. Quero saber aqui a sua opinião, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.